Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar todos aqueles que me antecederam nessa tribuna, cumprimentar o nosso presidente em exercício, o deputado Carlos Osório, e dizer que sempre que eu posso eu subo essa tribuna, porque eu acho que o momento do expediente final é um momento de reflexão e também um momento de prestação de contas. E não me contento apenas de me inscrever para fazer uso da palavra no expediente final, como também procuro ouvir atentamente os discursos aqui feitos, porque também entendo que através desses discursos nós podemos sentir, né, como pulsa a sociedade diante de tantos acontecimentos. E acho que hoje foi voz corrente nessa tribuna a questão da grave crise financeira desse Estado. Mas, lamentavelmente, não vivemos apenas uma grave crise financeira. Também vivemos um momento extremamente delicado, que me permite dizer, uma crise na segurança pública. Exatamente porque acompanhamos essa crise, queremos contribuir com as estratégias que possam solucionar essa crise, e assim fez a Comissão de Segurança Pública com a Comissão de Transporte, a partir de um requerimento do deputado Carlos Osório, que fez uma audiência pública sobre roubo de cargas. Também, nesta segunda-feira, tivemos a oportunidade de realizar nesta casa uma audiência pública com a presença do secretário Roberto Sá, do comandante-geral Volney Dias e do chefe da Polícia Civil, o delegado Carlos Leba, para tratar da questão das UPPs. Não foi a primeira audiência, foi exatamente a segunda audiência sobre o tema, e eu queria me permitir dizer que, ao término daquela audiência, saí com uma sensação, deputado Osório, uma sensação de angústia. E por que eu digo isso? Primeiro, porque tive a oportunidade de apresentar os slides, objeto de um questionamento feito por mim na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública, que requisitei várias informações à Secretaria de Segurança e à Polícia Militar, que vão desde o número de confrontos, passando pela questão das viaturas, passando pela questão das apreensões de armas e de drogas, passando pela questão dos policiais mortos, e todos esses dados foram expostos por mim antes dos debates que se travaram naquela audiência. E aí, nós começamos vendo, por exemplo, que se de um lado aumentou o número de confrontos, por outro lado diminuiu o número de apreensão de entorpecentes. Se de um lado aumentou o número de confronto, por outro lado diminuiu o número de prisões. Se de um lado aumentou o número de confrontos, do outro lado também aumentou o número de mortes de policiais em serviços nas UPPs. E aí é lamentável o título que a Polícia do Estado do Rio tem, que é: ela é a que mais mata, mas também é a que mais morre. Hoje já somos 101 policiais mortos em serviço. Quando vamos olhar o detalhamento do número de policiais em serviço nas UPPs, nós vamos verificar que é cerca de 9.000 policiais. Se são 9.000 policiais e se o total de policiais é mais de 40.000 homens na Polícia Militar, então nós podemos dizer que 20% do efetivo da Polícia Militar está lotado nas 38 unidades de polícia da pacificadora, 37 delas na capital do Rio de Janeiro e apenas uma na Baixada Fluminense, na comunidade da Mangueirinha, que entre as 10 áreas de maior incidência criminal está lá 7 unidades das UPPs, está lá a comunidade da Mangueirinha. E quando a gente vai olhar para dentro dos recursos materiais, nós podemos ver que 50% das viaturas lotadas nas UPPs estão baixadas para reparos.
Se 50% das viaturas estão baixadas para reparo, se a Polícia Militar oferece o serviço do policiamento ostensivo, do patrulhamento, é óbvio que o resultado desta prestação de serviço só pode ser um resultado imperfeito. E quando nós começamos a debater a partir destes dados, é estranho a gente ouvir que todos os resultados, todas as estratégias para vencer esse momento difícil está baseado na questão da recuperação fiscal, em vencer a crise financeira que assola o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. E aí, perguntava eu, como é que havia um número de 3.000 policiais e a Polícia Militar não se apercebeu disso? Porque a notícia que tivemos há cerca de 10 dias atrás, primeiro, foi o compromisso do secretário de Segurança e do comandante da PM de não acabar com as UPPs, mas que estava retirando daquele quantitativo, daquele efetivo, 3.000 policiais. E onde estavam os 3.000 policiais? Ninguém se apercebeu deles? E aí o argumento que temos é que era preciso reformular a UPP, mas também era preciso manter a UPP, mas também era preciso fortalecer o policiamento ostensivo nas áreas fora o UPP. Afinal, os indicadores de criminalidade, roubo de veículo, roubo de rua, homicídio, letalidade violenta e roubo de carga, que até hoje não foi solucionado, esses indicadores exigiam um aumento do policiamento ostensivo. Mas esperar o resultado da crise financeira é que me angustia, porque eu quero aplaudir, não estive presente na prestação de contas feita pelo governador, porque tinha aqui um compromisso da entrega de uma medalha, a doutora Gabriela, titular da DEAN Centro, que recebeu a mais alta comenda desta casa, que foi a medalha Tiradentes, mas não vejo uma solução rápida para esse problema. Os salários, segundo se lê pelos jornais, serão resolvidos em 60 dias. Há uma exigência cruel e determinante por parte do ministro da Fazenda, né, dizendo que algumas providências deverão ser adotadas, inclusive a redução de custos. E se não houver a redução de custos com o aumento da receita, o que se sugere é acabar com a UERJ, ou melhor, tirar a condição de universidade pública da UERJ. Isso sim, talvez o termo não esteja incorreto, é sim acabar com a história da UERJ como uma das mais importantes universidades do nosso país. O governador também disse que não venderia, não privatizaria, diga-se lá do jeito que se quiser, a questão da SEDAI. E o que nós vimos aqui foi, na verdade, a apresentação de um projeto em que o governo colocou todas as suas fichas para privatizar a SEDAI. Será que com a UERJ vai ser diferente? E o que diz aqui, no pouco ainda que se fala, no pouco que se fala, na fala do ministro do governo federal, ministro Meirelles, que representa o governo federal nesse acordo, o que ele diz é o seguinte: se não forem cumpridas as diretrizes determinadas no pacto, o que se fará é a suspensão dos efeitos. Vale dizer que voltaremos a pagar a dívida, vale dizer que não teremos empréstimo, vale dizer que não teremos esse momento que para mim não é uma benesse, que para mim é apenas um momento em que nós, de uma forma talvez pouco cuidadosa, não tenhamos percebido que vamos parar de pagar a dívida, mas que essa dívida vai ser cobrada logo depois. E que se a equipe econômica do nosso Estado não for capaz de revitalizar a atividade econômica, não for capaz de produzir moeda nova, e nós não podemos emitir moeda nova, não temos esse poder, daqui a 2 anos ou a 3, quem quer que seja o governador desse estado, vai se deparar com esse mesmo problema.
Então, eu fico muito assustada quando eu vejo na fala do secretário de Segurança, Roberto Sá, todas as suas expectativas com a melhora da situação financeira do Estado. E aí, naquele momento, já concluindo, senhor presidente, o secretário Roberto Sá nos pediu para ser a voz dentro dessa casa, nós, Comissão de Segurança, para que retornasse os 30 milhões que foram doados pela Alerj. A Alerj doou 70 milhões, mas, lamentavelmente, a Secretaria de Segurança não soube agilizar esse dinheiro e não usou esse dinheiro como deveria para a reestruturação das UPPs no período da duração do convênio. Isso fez com que a Secretaria fosse obrigada a devolver esse dinheiro, porque terminou o convênio. Nós já oficiamos ao presidente desta casa, o presidente em exercício, deputado André Siciliano, pedindo aí que ele tome conhecimento dessa ponderação feita pelo secretário, para que possa, quem sabe, a Alerj fazer mais uma vez um aporte financeiro e ajudar, como vem ajudando o governo do Estado do Rio de Janeiro, a superar essa grave crise que aflige tanto, não só os servidores, mas, sobretudo, o povo do Estado do Rio de Janeiro, que tem sido muito maltratado, com a precariedade dos serviços públicos, com a falta de eficiência no atendimento de questões básicas de saúde, educação, na questão da segurança, mas, quem sabe, como dizem os portugueses, tomara que dias novos se avizinhem e que essa crise vá embora. Muito obrigada, senhor presidente.